A pessoa tem que entender que para vencer a carne, essa carne aqui, ó, que é um adepto das forças do mal, Deus tinha que mandar um poder. E qual é o poder? É a força do Espírito Santo. Não é algo especial, não. É algo especial. É algo especial para vencer a carne, tinha que ser o poder do Espírito Santo. E foi quando, em dia 14 de dezembro de 1964, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma força descomunal que Deus dá para vencer a força da carne. Maravilha, meu pastor. Eu estou lendo o livro do senhor lá e vi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo logo após a conversão, praticamente, né? Foi. Vamos lá. Dentro de um contexto de evangelização, particularmente, eu nunca conheci alguém que tenha viajado o mundo como o senhor fez. Como que é isso, pastor? Eu posso dizer aos irmãos, eu fiz um turismo de pobre, porque as igrejas não davam. Não há comparações entre um curso superior, porque eu era para ser um médico, entre um curso superior e um curso de pastor, meu Deus do céu, não há nem comparação. Tá? Naquele tempo, pelo menos, em 50 anos atrás, não havia comparação. Mas eu renunciei à vida de um curso superior, seria um médico, para seguir a vida como pregador do Evangelho. E não me arrependo, meus amigos. Quer dizer, e que com isso, aí vem a pergunta, como é que você viajou o mundo? Porque eu era um filho de japonês e as igrejas, então, me convidavam para explicar como é que era isso. Né? E eu viajei o mundo, conheci vários países na Europa, nos Estados Unidos, até no Japão, para pregar a palavra de Deus. Que maravilha, pastor. A história do senhor é uma história realmente contada, inclusive, em Memórias de um Evangelista. Quem não tem... Deixa eu até apresentar aqui, ó. Quem está vendo o vídeo aqui, para quem não conhece a história do pastor Takayama, Memórias de um Evangelista. É, sem dúvida nenhuma, um baluarte em termos de literatura para aqueles que almejam e anseiam essa chamada missionária, essa chamada evangelística. Só que tem um detalhe, tem muita dificuldade, não tem, pastor? Como eu disse para você, meu querido irmão, não havia comparação de um pastor para um curso superior, como era o caso de medicina. Não havia comparação. Para sair da miséria e da pobreza, tinha que ser um curso superior. Mas eu entendi que a função de pastor não era uma profissão, era uma chamada divina. Tanto é que eu não fui como pastor, eu fui como evangelista. Talvez vocês não saibam, mas evangelista dentro da Assembleia de Deus é um cargo um pouquinho inferior ao pastor, porque é um pastor, vamos dizer, preparando-se para assumir uma igreja. E o evangelista era isso. Mas eu vi em Efésios capítulo 4, versículo 11, que uns seriam chamados para evangelistas e outros para pastores. Eu entendi que deveria continuar pregando como evangelista. Eu até estou dizendo aqui para o pastor Wagner, que fica na frente da rádio, que eu não tenho interesse em ser pastor da igreja. Coitado do pastor Wagner e dos outros demais pastores, que tem que ser um pouquinho de pedreiro, um pouquinho de carpinteiro, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho... Meu Deus do céu, não é fácil, mas eu tinha que pregar a palavra de Deus. Então Deus me chamou para ser um evangelista, porque estava em... Eu abri, Deus me disse, abra a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, abri em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando diz ali, uns serão chamados para evangelistas. E foi então que eu preguei a palavra de Deus durante toda a minha vida. Eu não, como diz, eu não me especializei a ser um pastor, mas era um evangelista. E se o pastor já não ganhava, imagina o evangelista, era menos ainda. Meu Deus do céu, mas eu não estava olhando pelo lado do salário. Porque pelo salário eu seria um médico. E olha, não pensem vocês que eu era um médico
eu estaria estudando na Harvard, porque lá nos estrangeiros, seja na França, na Sorbonne, lá na faculdade da França ou na faculdade dos Estados Unidos, não há um vestibular como aqui. Aqui no Brasil, porque as vagas são limitadas, existe um vestibular. Lá nos Estados Unidos ou na França, só tem que ter dinheiro. Então, estuda quem? na Harvard, os príncipes, os filhos dos presidentes, os riquíssimos, os milionários. E eu fiz um concurso onde estavam os universitários, 12 mil e poucos universitários, e eu ganhei uma dessas bolsas de estudo para estudar na Harvard ou na Sorbonne, na França. Naquele tempo era Sorbonne ou a Harvard, porque eu não precisava de passar pelo vestibular. Teria que ter a grana. E o Jovem Pan, o grupo Paulo Machado Carvalho, que antigamente era Record, não o Record do Edir Macedo, mas era Record do Paulo Machado Carvalho, e o Grupo Objetivo me custeariam todas as minhas prestações, e não era barato. Seriam riquíssimas as prestações, os livros, e vocês sabem que o equipamento médico é caríssimo, pois eles me dariam tudo, porque eu era um superdotado, eu era uma pessoa especial para eles. Mas eu não quis essa vaga, porque eu entendia que deveria ser chamado. Eu fui e sou um chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Legal. O Marcos comentou agora há pouco sobre as pessoas que estão aspirando, querendo começar uma pregação, né, iniciar também. Eu vi numa das histórias do Senhor que eu gostei bastante, a sua primeira pregação, ali, que te chamaram para a igreja. Meu Deus do céu. Eu queria que você falasse para eles, para que as pessoas pensarem, né, que às vezes acham que precisam estar totalmente preparados para ir lá e começar, né? Eu quero dizer aos amigos, e ao Marcelo faz uma pergunta difícil para mim, porque quando eu me entendi que seria um pregador, eu achava que seria um pregador. E eu peguei até uma Bíblia emprestada, não sei se era do meu irmão, que eu não podia comprar, e era uma Bíblia de capa dura. E eu marquei uma Bíblia, peguei um versículo e preguei na frente do espelho, porque meu pai tinha loja de móveis. E um dos móveis tinha um espelho ovalado na porta. E eu preguei, eu falei, vou arrebentar. Arrebentar, na gíria antiga, era uma pessoa que daria sucesso. E fui para a igreja, mas no caminho tirei o pastor. Quando o pastor perguntou, alguém quer dar um testemunho? Eu tirei o lugar marcado da Bíblia e levantei a mão. Quando eu levantei a mão, eu tirei da Bíblia o lugar que estava marcado. Meu Deus do céu. Aí eu lembrei daquele versículo, abre a tua boca e encherei. Mas não saiu nada. Se isso serve de consolo para os pregadores principiantes, foi assim que começou a minha vida como pregador, viu, Marcelo? Eu quero dizer aos irmãos que Deus faz a obra. Eu sou um japonês tímido, calado, mas Deus me constituiu pregador para pregar a palavra. Então, o Takayama que está no púlpito é um, e o Takayama da vida particular é outro. A minha esposa, que coitada, sofre com isso porque ela percebe que eu sou muito calado. Os meus parentes não entendem como é que eu sou calado do jeito que eu sou, mas eu sou japonês. O filho de japonês, né? Há uma cultura no meio do Japão chamado enjo, que a pessoa deve ficar calado quando ele não é chamado. Seria mais ou menos, no português, a cerimônia. Né? A pessoa deve ser calado quando não é chamado para falar. E eu, mais do que isso, eu sou uma pessoa calada, e a minha esposa, coitada, já não teve a mim, porque eu pregava nesse Brasil. O Takayama pregador de um púlpito é diferente do Takayama familiar.
mas porque na família eu sou calado, meus amigos. Eu recebi a herança japonesa. E no púlpito eu sou um pregador de Deus. Aliás, não sou nem um pregador, sou um profeta. É diferente, o pregador prepara o sermão, o profeta não pode preparar. Ele tem que entender o que Deus quer entregar no momento. E é isso que eu tenho feito ao longo dos anos. O senhor tem comentado da esposa, Ingrid. Me conta um pouquinho como foi o encontro, como que é a questão, essa vida de um pastor evangelista e a família. Me conta um pouco, pastor. Vocês estão vendo aqui um japonês. Imagina um japonês casando com uma descendente de ucraniano e alemães. A Ingrid era e é linda. Um japonês feio que nem eu, baixinho. Deus já fez ela baixinha porque os irmãos dela são tudo altões. 1,60 m e poucos, de 2 de altura. Mas Deus me colocou ela no caminho, porque Deus dá um presente melhor do que a gente merece. Quando eu tive em Irati, ela estava em União da Vitória. É um campo divisa do Santa Catarina com o Paraná. Eu fui na divisa, mas Deus queria me testar primeiro. Foi quando eu pastoreei a Rebouças, que era uma igreja de ucranianos, de gente do leste europeu. Ucranianos, poloneses, russos, e letos, e alemães e também árabes. Mas eu cruzei a fronteira ali de Rebouças e Irati e fui até União da Vitória, onde eu conheci essa mulher lindíssima, chamada Ingrid. A mãe dela é alemã e o pai é ucraniano, mas não é ucraniano não, porque a avó do meu sogro era Wojtyła, era um polonês, e Wojtyła é a única família do Papa João Paulo II. Então, vocês podem notar que a Ingrid parece com o Papa João Paulo II. E eu tive essa bênção de Deus. Nem namorei, meus amigos. Eu sabia que eu, escolhendo, não podia escolher uma moça tão linda como ela. Mas Deus tinha dado uma jovem maravilhosa chamada Ingrid Kuzma e deu para mim uma moça que era lindíssima. Então, eu não me namorei. Casei com 3 meses e já estava noiva e casando. Ela dizia que estava noiva comigo, o pai dela disse: você cria vergonha, minha filha? Você não sabe que o Takayama, por ser filho de japonês, ele é meio benquisto no meio da igreja? E eu, naquela volúpia de pregar, eu entendi que Deus estava me dando ela e que Deus havia escolhido ela para mim. Eu casei com a Ingrid. Então ela não é pregadora, não é recitadora, não é cantora, mas é a esposa de um obreiro. Quero que vocês saibam disso. Quantos filhos vocês têm, pastor? 3 filhas. Filhas. Que lindo. A Priscila, que é esposa de um obreiro, a Patrícia e a Poliana, que é uma veterinária. Agora eu tenho uma filha que vai cuidar do pai. Muito bom. Mas se vejam só, coitada da Poliana. Ela é caçula, é veterinária e está dirigindo a rádio, porque eu não posso pagar a rádio. Se bem que a rádio não é um bem do Takayama, é um bem de Deus. Eu até pedi para tirar, como diz, organizações Takayama. Não é Takayama, é de Deus. Essa aqui é de Deus. Eu quero que vocês saibam, aos irmãos que estão me ajudando. Esse livro aqui está feito exatamente para ajudar. Custa R$30, mas só a gráfica cobra metade. Mais as frete, mais a pequena margem de lucro é para ajudar a Poliana e a Ingrid, que estão na frente da rádio, e tem que ter a misericórdia de Deus, né, coitada? Porque são chamadas por Deus para fazer a obra de Deus. Falando na rádio,
a Rádio Gospel hoje é uma das maiores emissoras FM do sul do país. Mas como surgiu a ideia, pastor, de trazer essa potência que é a Gospel? Você sabe, Marcos, que a gente, no nosso tempo, havia a mídia visual e a mídia falada. A rádio é uma mídia falada, não é uma mídia visual. Por quê? Pela Bíblia, eu entendi que a gente tinha que pregar a palavra e não é o visual. Eu já tentei comprar uma emissora de TV quando eu tinha dinheiro. Mas eu entendi que Deus queria que eu falasse a palavra de Deus. Então, a rádio entra nos campos, nos valados, em todos os lugares. E eu então entendi que eu poderia pregar, usar uma ferramenta para pregar a palavra de Deus. E é então onde eu estou com a rádio. Ela no Ibope está lá em cima. Todas as emissoras seculares juntas não chegam, as evangélicas juntas não atingem a metade da audiência da gospel. Só que na grana não vinga, porque é uma emissora de Deus. Você sabe que a gente não está fazendo isso por lado comercial, está fazendo isso pelo lado evangelização, porque os pastores, as pessoas têm que entender que pastor não é para pregar. Ele pode até pregar, claro, mas um pastor tem que ter um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de pedreiro, um pouquinho de carpinteiro, um pouquinho de decorador, um pouquinho de psicólogo. Meu Deus do céu, não é fácil, e o mais difícil de um pastor é ser um pai de uma multidão. O Takayama, com esse jeitão brabão, não vai ser nunca um pastor, vai ser um evangelista. E eu então peguei esse ministério de evangelismo para poder. Mas a gente sabe que o Wagner, o Douglas e os pastores que são homens de Deus que devem. Agora, se houver alguém aqui me ouvindo, alguém que é um evangelista, tome cuidado, porque você não é pastor, você é um evangelista. E eu sempre fui evangelista, esse evangelista da palavra de Deus. Pastor, como surgiu? O senhor como eu disse, eu tenho o prazer de estar na frente do senhor. São poucas pessoas que têm o prazer que nós estamos tendo aqui. Mas como surgiu a ideia, de repente, de o senhor trabalhar no âmbito evangélico, pregando a palavra da forma que o senhor pregava e prega até hoje, mas depois fazer o lado da política em cima? Eu confesso a vocês, eu não devia ter entrado na política. Não sou contra a pessoa ter um ministério político, mas eu, Takayama, eu era um chamado por Deus para falar a palavra de Deus. Eu era um profeta de Deus. Eu posso apenas dizer que, infelizmente, eu sou daquela fase onde o pastor não ganhava. O pastor tinha que ter uma profissão paralela para poder ganhar alguma coisa, porque ele tinha família. E o evangelista tinha família também. E um dia estava posando aqui, morando num... Já era pejorativo, porque chamavam o lugar onde eu morava de navio negreiro. Sabe? E a esposa, toda a família junto? A família junto. Meu Deus. Aí, aqui na Igreja Assembleia de Deus, havia o Rio Belém aqui pertinho, que transbordava na época e entrava nos porões das casas. E no porão, quando secava, a gente não ia ver, claro, mas criava-se uma lesma grandona, um molusco, meu Deus do céu. Não é só o crente que deixa o caminho brilhante, não. O molusco também deixa, a lesma também deixa. E uma lesma dessa subiu, porque a casa onde nós morávamos, que é bem em frente aqui, era onde estava a frente da Igreja Assembleia de Deus, o assoalho se ressecou. Então, ficou aquela fresta no canto e uma lesma dessa que estava lá no porão subiu.
até o teto e caiu. Caiu na cabeça de quem? Na minha não foi. Então já Meu sabe. Deus. O Marcelo tá aí. Foi na cabeça da Ingrid. Meu Deus. A mulher, coitada, ela ficou triste. Eu fiquei também triste porque... E aí é que eu não compreendi que era uma guerra espiritual, Marcelo. Porque Deus estava... Não era Deus, era o diabo que estava lutando contra mim para eu desistir de ser. E ele mandou essa lesma na cabeça da Ingrid. Mas eu achei que aquela lesma na cabeça da Ingrid não era possível, né? E foi quando eu, então, entrei na vida pública. Porque o pastor... preguei, tanto é que eu preguei numa igreja, que não vou dizer onde que é, no interior do estado de São Paulo. Preguei sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E no domingo à noite o pastor me colocou numa veraneio bonita que tinha na época, me colocou na porta da igreja, me colocou da igreja na rodoviária. E quando chegou na rodoviária, eu só pedi para baixar o vidro um pouquinho, sair do lado do passageiro? Do passageiro. E fui até o pastor e disse, pastor, você me empresta o dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro nem para voltar. Então, da cidade de São Paulo até a rodoviária Tietê de São Paulo, da rodoviária Tietê até Curitiba, meu Deus do céu, tanto a ida como a volta, eu tinha que pagar. Foi quando, então, eu entrei na política. Foi um erro meu? Foi. Mas eu tive que... Porque alguém está dizendo, não, tá, mas um político fica rico. É uma herança maldita. Porque o político fica rico se ele faz parte de lista de propina, de mensalão, de correio, de petrolão, de Odebrecht, de JBS. Eu nunca fiz parte de nenhuma dessas empresas e de nenhuma lista de favorecimento. Então, eu continuei pobre, porque eu tinha que eu tinha que ser um conservador da palavra de Deus e não de doutrina partidária. Por exemplo, algumas pessoas dizem, mas por que virou um balcão de negócio? É porque as pessoas hoje estão mais voltadas para a questão do balcão de negócio. Eles entram na vida pública e o partido é de direita, de centro, de esquerda, mas, no fundo, se o presidente der o dinheiro para eles fazer... Não é para eles, não. É o dinheiro para obras. Então, ele pode indicar as obras. Eu não fiz parte de nenhuma dessas... Nem sou aposentado. Eu quero que vocês saibam que eu não sou aposentado da Câmara. Eu estaria bem de vida. Mas eu tinha que ter a questão ideológica da igreja. Eu não era um deputado normal. Eu era um lutador pelas causas do evangelho, pelas causas da igreja. Então foi essa a diferença. Eu não sou nem aposentado mesmo. O dinheiro que eu ganho é pelo INSS, que não paga nem os remédios, que graças a Deus eu não tomo. Que vida, né? Na verdade, o senhor se dedica a pregação da palavra, e o senhor fala de ter tomado uma decisão, mas eu também sou pastor hoje de uma congregação, e eu penso o seguinte: o senhor fez aquilo que um homem faria, que é assumir a responsabilidade de não ver a família perecendo. Então, o senhor, de repente, trabalhou um outro aspecto na política para poder manter essa questão da família, mas pensando, obviamente, na estrutura familiar. Então, eu deixo aqui minha fala, pastor, dizendo o seguinte: o senhor não errou, o senhor cuidou da casa do senhor. Talvez o que não deu certo foi a questão juntar esses dois processos, mas o senhor fez aquilo que um homem faria, pastor. Eu penso que é o lado humano, né? Pelo lado humano, eu acho que falhei na previdência. Eu vejo pela minha filha mais velha, que cuida de uma igreja lá num lugar chamado pequenininho, né? Podia pegar Curitiba
ou uma região metropolitana de uma grande cidade, mas ela pegou, é esposa de um pastor, e eu não tenho essa herança, como alguns têm, de ser filho de um pastor. Eu não sou filho de pastor, mas as minhas filhas são filhas de pastor, mas elas não têm também essa, vamos dizer, essa herança, não vou dizer amaldiçoada, porque é bendita, mas eu posso dizer a cada um de vocês, eu não sou contra um filho chamado, por ser o filho de pastor, de ter uma igreja, não. Eu sou contra um filho não chamado a pegar uma igreja. Mas um filho, se for chamado, tem que pegar uma igreja sim. E se o pai é um poderoso, a gente vê por Deus, né? Jesus era filho de quem? Era filho de Deus. Ele pegou, Deus confiou em Lucifer, e Lucifer, veja no que deu. Então, eu não vou aqui entrar nessa questão, mas se eu for aqui dizer a cada um dos senhores, a herança que eu tive foi da palavra de Deus. Eu sou servo do Senhor. Amém, pastor. Amém. Pastor, o senhor tem alguma mágoa durante essa caminhada ministerial? Porque eu sei, a gente às vezes vai com tanto, o senhor falou uma cena aqui do senhor ir viajar, não ter nem dinheiro para voltar, né? Porque o pastor provavelmente não teve esse feeling, esse desejo de auxiliar o senhor. Mas alguma coisa, de repente, durante essa caminhada do senhor, puxa vida, eu não queria ter feito assim, ou magoaram eu, que até hoje ainda penso. Tem alguma coisa assim, pastor? A vida cristã, meu querido irmão, nós devemos ser perdoador. Todos nós erramos. Então pense que o Takayama não erra, não. O japonês, principalmente pela cultura. Aquilo que é certo aqui, não é certo lá no Japão, ou vice-versa. Por exemplo, vou ficar quieto, o japonês tem que ficar quieto, mas o brasileiro, se um pastor ficar quieto, ele morre de fome, meu querido irmão, meu ouvinte. Então, eu posso aqui dizer que eu não tenho mágoa de ninguém. Eu peço e eu entendo que eu, Takayama, sou chamado por Deus, o ministério que Deus me deu, Deus deu para mim. O ministério que Deus deu para o pastor Pimentel, para o pastor Wagner, Deus deu para o pastor Wagner, Deus deu para o pastor Pimentel, Deus deu para Billy Graham, Deus deu para Bernardo Johnson e José Gomes. Cada um de nós temos o nosso ministério. Agora, cada um de nós temos, por sermos errados, por sermos humanos, temos o DNA do pecado. Então, quem sou eu para criticar alguém? Não tenho mágoa de ninguém. E os pastores, por exemplo, esse irmão que não me deu a passagem de sexta, não me deu dinheiro para sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, talvez ele fosse uma pessoa que já tivesse recebido essa herança. Então, não critico mesmo, porque nós devemos entender, meu querido irmão Marcos, que o ser humano é falho, todo o sistema é falho, e foi por isso que Deus, imagina, quando aquela multidão massacrando Jesus, apedrejando, cuspindo, dando socos e pontapés em Jesus, e Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, eu tenho até alguns pregadores que estão dizendo, aquele povo sabia o que estava fazendo. Não sabia, não. Eles massacraram Jesus porque não sabiam. E Jesus, entendendo isso, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a minha, vamos dizer, a minha herança como pregador do Evangelho. Pastor, falando da carreta, que eu tenho visão dela até hoje. Aquela carreta talvez foi uma das primeiras carretas de evangelização do Brasil. Eu acredito que sim. Como que surgiu essa ideia de comprar uma carreta e colocá-la para rodar o Brasil? Eu me lembro que eu fui numa cidade que era de japonês chamado Açaí, e tinha um pastor gaúcho chamado Darcy Ribeiro. E eu percebi que ia fazer uma cruzada lá em Açaí, e eu percebi que o pobre do pastor teve muito trabalho. E ainda bem que ele era um bom carpinteiro, um bom pedreiro, mas tinha que fazer, arrumar madeira, arrumar os pregos, arrumar a iluminação, meu Deus do céu.
eu percebi que ao invés de ajudar, estava prejudicando os pastores, né? Talvez o pastor Darcy era uma pessoa fantástica, mas eu percebi que ao invés de estar ajudando ele estava prejudicando. Então eu falei, eu acho que eu vi umas carretas dos cantores das modas aí, Chitãozinho, Chororó e uma companhia limitada. Eu falei, Deus vai me dar uma carreta dessa. E foi quando eu adquiri a carreta, porque eu podia entender. Eu entendia que chegando numa cidade, eu não queria dar trabalho aos pastores. Então, eu adquiri essa carreta e já escrevi na Cristo Vive. Cristo Vive. Porque eu queria que as pessoas entendessem que o meu Jesus não está morto. Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui está a diferença das outras religiões. Todos os homens e mulheres morreram. Com isso não vou dizer, quando chegar no céu, quero ver a Maria bendita entre as mulheres. Porém, ela não é Deus. Não foi Deus que mandou ela aqui na terra para morrer numa cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Foi Jesus. E ele vive até hoje, reina para todo sempre. Então, não se trata de tradição. Não se trata de Deus e da tradição, se trata do verdadeiro Salvador da humanidade, que é Jesus. E é por isso que Mas aí você vai perguntar, por que você desfez? É que eu estou velho, meu filho. O senhor tem saudade, pastor? Hein? Dessas cruzadas e com carreira, o senhor tem saudade? Eu tenho saudade, mas eu percebi que as leis trabalhistas não facultam a gente ter. Eu tinha que pagar o carregador, eu tinha que pagar o técnico de som, o técnico de iluminação, o motorista, e tudo isso gera emprego, gera trabalho, gera custos. E então e o caminho estava ficando velho. Você sabe, tudo que na vida enferruja, estraga, envelhece. E eu percebi então que tinha que desfazer da carreta, porque eu não estou mais pregando, quer dizer, estou pregando, continua, mas não nas carretas. Estou pregando no púlpito graças a homens que são de Deus, que estão me convidando para pregar. Legal. Quando que foi o início dessa carreta e o fim? Quando que parou com essa? Eu não lembro quando foi, mas foi quando eu tive em Açaí, com o pastor Darcy Ribeiro, mas eu não lembro quando. Eu lembro que foi o início dele, porque depois de Açaí ele teve em Nova Esperança, o filho dele foi pastor aqui de Rebouças, que eu pastoreei. Então, eu não lembro mesmo. Vocês não têm ideia. Essa falha o irmão Takayama tem. Eu não lembro deles, mas foi mais de 40 anos atrás. Foram 40 anos pregando a palavra de Deus e com a carreta da fé, e graças a Deus muitos jovens imitaram, pegaram as suas vamos dizer, essa ideia e fizeram as carretas para a gente pregar. Por quê? No meu tempo havia os ar livres, que eram cultos que eram feitos nas praças, mas as famílias não emprestavam a tomada, quer dizer, não adiantava ter o equipamento elétrico. Então, a igreja que tinha bandas e pregador que falava alto, que nem eu, então era maravilha. E foi lá em Osasco, lá em Comandante Sampaio, que eu preguei a palavra de Deus. E eu entendi que seria um pregador, porque eu tinha voz muito elevada e numa época onde não havia, como diz aí, equipamento de som, mesmo porque quem tinha o equipamento de som tinha que ligar a tomada, e ninguém emprestava a tomada não, minha querida. Em Curitiba, meu pastor, em Curitiba o senhor também teve uma jornada ministerial muito bacana. O senhor, inclusive, foi coordenador geral da UMADS, né? Como que foi isso? Como que está a relação de Curitiba? Conta um pouquinho. Eu quero dizer aos irmãos que eu era professor do Colégio Estadual em Irati, e o pastor Pimentel foi lecionar na escola bíblica de Irati. E quando ele me viu, ele disse, você não quer ir para Curitiba fundar
da grade, horário. Eu fui, então, toda a grade, todo o projeto da faculdade, do Instituto Bíblico IBADEP foi criado pelo Pimentel, porque o Pimentel era uma pessoa extraordinária. Ele estava além do nosso tempo, 100 anos, 150 anos. E ele, então, me convidou para fundar o Instituto Bíblico IBADEP. O IBADEP foi fundado por mim, eu fui o primeiro diretor pedagógico e junto eu era o líder da mocidade, da UMAT, depois me tornei o líder da UMADEPAR. O senhor estava crescendo, hein? Meu Deus do céu. Mas eu preguei a palavra de Deus durante o período que eu era um jovem. A coitada da minha esposa, que só misericórdia de Deus, quando aquela lesma caiu na cabeça dela, viu, meus amigos? Que maravilha. Agora, com relação, hoje o senhor congrega em qual capital, em qual igreja? Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, que tem à frente o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que foi meu aluno na época, porque eu fui chamado por Deus numa época onde os pastores não tinham as lições. E o pastor Pimentel fez a escola bíblica exatamente para os pastores. Então, eu tinha a fome, porque como é que eu podia pregar a palavra de Deus se eu não tinha... Eu era um médico, tinha conhecimento secular, universitário, eu tinha tudo, mas não tinha a palavra de Deus. E foi quando eu grudei ao lado do pastor Pimentel e ele entendeu que eu poderia ser o primeiro diretor pedagógico, porque eu fui para Pindamonhangaba e estudei a palavra de Deus ali com o pastor João Colenda e a irmã Doris. Pastor, de coração, eu sei que o nosso tempo já está indo embora, mas eu gostaria que o senhor deixasse pelo menos 2 palavras. A primeira palavra para os novos pregadores. O senhor tem experiência suficiente para nos passar isso? Eu até, pastor Marcos, eu não estou... Alguém está dizendo, pastor, por que o pastor Takayama está pregando? A minha esposa ontem disse, meu filho, Takayama, você já está velho, não tem que pregar. Porém, eu entendo que se eu estou pregando é porque a nova geração, a geração das camisetas e das calças rasgadas, não está entendendo. Porque eu, por exemplo, eu estou aqui de paletó e gravata. Por quê? Porque a velha geração não usava gravata, paletó. Foi o Toninho do Aripibu que começou com aquela... Nada contra o Toninho do Aripibu, Deus abençoe. Mas os cantores da nova geração estavam achando que a gravata não expulsa demônio, que nem o paletó. Mas não é a gravata e nem o paletó, nem eu expulso o demônio, meu irmão. Né? Pastor Marcos, nem você, nem Marcelo, nenhum de nós podemos expulsar. Não é a gravata e o paletó que expulsa. Não é a camiseta ou a calça jeans que expulsa. É o poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Recebereis poder. Poder. Não é? Poder para vencer o quê? Para vencer as forças do mal. Para vencer a carne. Para vencer o mundo. Para vencer o diabo. Recebereis poder. E eu pude, então, pregar a palavra de Deus. E essa nova geração, trazendo uma pergunta para resposta que você gostaria de ter com todos os irmãos, eu estou pregando ainda para a nova geração, porque a nova geração tem que entender que a igreja não é um clubinho social, não é uma empresa com CNPJ, não é uma universidade teológica, porque alguns vão para a igreja para ouvir um sermão belíssimo. Aliás, os smartphones ficam até comparando e fazendo ironias com os pastores que não pregam dentro da cultura humana. Né? Eu quero que você saiba que os pastores estão aqui para... A igreja não é uma empresa com CNPJ, não é
um cirquinho, um parquinho, um clubinho social, não. Ou também não é uma entidade religiosa que tenha cultura, não, senhor. Jesus nem nasceu não nasceu em Atenas. Ele não era discípulo de Sócrates, de Platão, de Demóstenes, de Pitágoras, Não, senhor. Ele nasceu em Belém, porque ele queria que você, meu querido irmão, para todos aqueles, sejam cultos ou sejam analfabetos, sejam grandes ou pequenos, sejam intelectuais ou não intelectuais. Eu quero que você saiba que Deus está trazendo. A igreja é o lugar onde você vai se aproximar de Deus. Tenha isso como a certeza na vida. E eu estou pregando até hoje e Jesus não vai me permitir que eu morra sem falar com a nova geração. E eu tenho aqui com essa live que vocês estão fazendo para dizer para a nova geração que vocês têm que entender que a igreja não é um clubinho religioso, uma entidade cultural ou uma empresa com CNPJ. É o corpo de Cristo e você tem que entender isso, que o teu pai não tem a cultura de um professor de matemática, de um professor de português, de história, de língua, mas ele tem intimidade com Deus e ser um sábio é ter intimidade com Deus e a igreja vai fazer com que você se aproxime de Deus. A segunda pergunta, meu pastor, e eu peço que o senhor direcione essa aos nossos ouvintes, é o seguinte: o que o senhor, dentro de um contexto de pregador como o senhor o senhor falou, né, eu não sou mais, o senhor sempre será um grande pregador, mas o que o senhor acha da nossa igreja? Estou falando da igreja como um todo, não estou falando da Assembleia, estou falando o que a igreja está passando, como que é o movimento, o que o senhor percebe que está acontecendo com a igreja. A gente não pode ser saudosista, mas algumas coisas a gente tem que lembrar e marcar. Qual que seria essa visão do senhor com relação à igreja hoje? Aquela ideia do tabernáculo não está falida não, meu irmão. Existe o pátio, que é o sacrifício da carne, mas não existe o caminho entre o pátio e o Santo dos Santos se não passar pelo santuário. A igreja do Senhor, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, seja a adventista, seja a Assembleia de Deus, a batista, a metodista, a presbiteriana, qualquer igreja, é o caminho de você estar do mundo para Deus. Deus criou esse universo com duas palavras: haja firmamento e... Esse é o poderoso Deus, que é o teu Deus. Mas esse mesmo Deus, que com duas palavras criou o universo, ele escreveu 12 ou 13 capítulos inteirinhos para a pessoa se aproximar. Mas por que Deus, sendo Deus que com duas palavras cria o universo, vai criar 12 capítulos? Para que você se aproxime de Deus. Então, a igreja não existe como uma opção, né? Como alguns estão pensando que a igreja, alguns estão virando vaidosos, porque estão achando que a igreja é uma empresa. Você pode até ficar rico nessa lei da oferta e da procura. A igreja são poucos obreiros. Então, nessa relação igreja, algumas pessoas confundem a igreja com CNPJ, uma empresa, um clubinho social, um clubinho religioso. Não, a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo para o homem se aproximar de Deus. Não há comunicação entre o mundo e Deus se não for pela igreja. Tenha o santuário de Deus. E olha, Hebreus capítulo 14, versículo 19. Aquele véu grosso que separava o tabernáculo, o santuário, do lugar santíssimo onde estava Deus, se rompeu de alto a baixo quando Cristo morreu. Porque os adventistas, os sabatistas, estão dizendo que os crentes da Assembleia de Deus e os batistas não leem a palavra de Deus. Nós lemos sim, mas
tem que entender que o Velho Testamento é para os judeus e o Novo Testamento é para os gentios. Vocês olham para minha cara aqui. Vocês acham que eu sou judeu? Não, não tem jeito de eu ser um judeu com essa cara aqui. Porque eu sou um gentil. O que é gentil? Aquele que não é hebreu, aquele que não é judeu. E eu quero que você entenda que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aquele véu grosso que separava o santuário do santo dos santos se rompeu de alto a baixo. E hoje nós podemos atingir, chegar até o trono da graça de Deus. Mas não há caminho do mundo para a glória de Deus, para o lugar santíssimo de Deus, se não for pelo santuário. Vá para uma igreja. E os desigrejados que estão aí, que acham que eu não vou mais para a igreja porque meu pai me decepcionou, meu marido me decepcionou, a minha mulher me decepcionou, meu pastor, meu maestro. Os homens vão te decepcionar sempre. Mas Deus tinha que fazer a igreja. E a igreja com quem? Com os homens. Então, para você sair do mundo, para ir até Deus, tem que ter pelo santuário que é a igreja do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.